Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, você que acompanha a programação do Evangelizar, um abraço especial. Comemorações natalinas já transcorreram da melhor maneira possível. Para nós, uma satisfação, a equipe do Instituto Educacional Eureka convivendo com você durante todo o ano de 2019 e hoje no último programa do ano. Para nós, uma satisfação imensa e melhor ainda ter aqui o professor Renato Mocelin. Tudo bem, professor Mocelin? Tudo bem. Satisfação, meu amigo. Satisfeito, sim. Bem-vindo. Como é que foi o Natal? Tudo em ordem? Tudo bem, família sempre é bom. Sim. Nas bandas de Colombo. Nas bandas de Colombo. Para você, de todo o Brasil, Colombo é um município, é um grande município do estado do Paraná. Ele pertence à região metropolitana, mas a densidade populacional é um dos maiores municípios da região sul e um município rico em várias situações, uma delas a produção de vinho. Vinho, né? Entre outras coisas. Cal né? também. Calme, né? Professor Mocelin? Sim, Então, sim. Natal da melhor maneira possível. Sim. Amigo, o que dizer do ano de 2019? O ano de 2019, né, professor Marcos, foi um ano bastante difícil em termos globais. Sim. Né? Nós tivemos más notícias em várias áreas. Por exemplo, a questão da concentração de renda. Terminamos o ano com esse embate, né? No Brasil, sobretudo. Né? E o problema, Marlos, que não é só no Brasil. Mesmo em países desenvolvidos, como Estados Unidos, França, países inclusive que durante muito tempo se destacaram por terem um estado de bem-estar social, os números são desanimadores. O livro do Piketty, que é de alguns anos atrás, O Capital, já mostrava isso. O Instituto Oxfam, que é um instituto sério, com especialistas de diversos países, tem revelado números assustadores. Alarmantes, né, professor? Quer dizer, 6, 7 pessoas aqui no Brasil, né, detêm a renda equivalente a 100 milhões de brasileiros. Então, essa foi uma notícia que a gente já esperava, mas que dá ao ano um balanço bastante negativo nesse aspecto. Sem dúvida, sobretudo porque ele é visível aos olhos das pessoas. Mesmo das cidades menores, nas médias é mais visível ainda, nas grandes cidades, nas capitais, então aflora os moradores de rua, os desafortunados, né, os desvalidos, eles são contínuos, proliferam mesmo, né? Em particular aqui em Curitiba, você que nos acompanha, a geração do programa do Viajando pelo Conhecimento é aqui na cidade de Curitiba, nós vemos inúmeras situações com, entre aspas, moradores de rua. Ninguém, na verdade, gostaria de morar numa rua, porque você não tem lugar nenhum, abrigo. Mas isso também ilustra o que você diz quanto à concentração de renda e a ausência de ações governamentais na base. E a base, professor Mocelin, me permita dizer, é a educação. Inclusive, Marlos, cidades europeias, como, por exemplo, Barcelona, há uns 15, 20 anos atrás, era muito raro alguém ver uma pessoa pedindo em Barcelona. Sim, pedinte. Paris, Nova York, Miami, quer dizer, cidades de países desenvolvidos. Sim. E que o turista percebe já um aumento significativo de pessoas vivendo em condições das piores. Parte disso seriam os movimentos migratórios, professor Mocelin? Nós podemos tratar disso lá no próximo ano, no primeiro programa do ano que vem. Eu tenho a impressão, Marlos, que a globalização ela tem sido de mão única. Sim. Né? Ela tem privilegiado determinados grupos econômicos. E as políticas neoliberais adotadas por diversos países, se por um lado possibilitaram, em alguns casos, o crescimento econômico, Claro. a desigualdade tem aumentado. Sim. Você sabe, eu moro próximo do local que eu trabalho e eu vou trabalhar, exceto quando está chovendo ou à noite, né? Eu vou percorrendo algumas ruas a pé, né? E há uns 10 anos atrás, menos 5 anos atrás, eu conhecia todos os mendigos da região. Eram até já conhecidos. Sim. Tinha uma parte destinada a eles. Agora eu saio, na terceira esquina, minhas moedinhas já acabaram. Já fechou isso. Porque a proliferação de moradores de rua, em condições de rua, né? Porque ninguém é morador de rua, né? Sim. Mas tem aumentado. E há
porque não querem trabalhar. Não é verdade. Você não sabe quais os problemas que aquela pessoa já atravessou. É muito fácil julgar, histórias de vida, né? São histórias de vida. E com o desenvolvimento tecnológico, nós estamos numa encruzilhada, Marcos, porque você pode ter um aumento do PIB Sim, sem que necessariamente você tenha um aumento da oferta de empregos. é claro. E mesmo quando você tem pessoas que são recontratadas, essas pessoas são recontratadas com salários muitas vezes inferiores aos salários que elas ganhavam anteriormente. Então, o poder aquisitivo das pessoas tem caído. E não vamos culpar esse governo especificamente, é global. É global. Observamos em vários países. E para o estudante que acompanha o Viajando pelo Conhecimento, é uma reflexão para 2020. Sim. Como o mundo caminhará na segunda década do século XXI? De que maneira a sociedade se portará com um novo ano que já tem o seu início com talvez o seu maior embate, que é o impeachment do atual presidente dos Estados Unidos da América. Se esse impeachment for proliferar, há um indicativo de que ele não proliferará, que o Senado norte-americano, com maioria republicana, barrará o processo de impeachment, mas ele é o terceiro na história norte-americana, o terceiro presidente, o terceiro mandatário do país a receber essa aprovação na Câmara dos Deputados da abertura de um processo de impeachment. E isso incidirá no processo eleitoral. Por que eu cito isso? Porque 2020 é o ano da eleição norte-americana. Então nós teremos as eleições municipais. Então você que está nos acompanhando, de norte a sul desse país, dos mais de 5 mil municípios, haverá eleição para prefeito, para alguém, para o alcaide, não usar um termo antigo, né, professor Mocelin, o alcaide do município. E para os vereadores, as câmaras municipais, os legislativos municipais. Então é um processo macro, pensando em Trump, Sim. E é um processo micro, pensando no município. Verdade. Cada cidade, né? A crise é global. Vou dar exemplos aos nossos telespectadores. Maurício Macri foi eleito com uma agenda neoliberal. Governou a Argentina durante 4 anos e a situação social da Argentina deteriorou-se enormemente, tanto que ele não conseguiu se reeleger. Até meses atrás, o Sebastián Piñera, Sim. presidente do Chile, era inclusive louvado como o melhor mandatário da América Latina. Enfrentou uma série de problemas. Sim. Nos meses de agosto, setembro, outubro. As privatizações da era Pinochet Sim. se refletem nos dias de hoje, enquanto uma parcela da população chilena tem um nível de vida elevado, Sim. a maioria da população vive em condições precárias. Aí o desespero, ninguém sai às ruas, ninguém enfrenta forças policiais. Se não existir uma necessidade premente. E, por exemplo, para falar de um governo de centro-esquerda, o governo da Bolívia enfrentou problemas, o Evo Morales foi deposto, Sim. foi um golpe. Foi óbvio. um golpe, de fato. A situação da Venezuela é difícil, então, tanto os governos ditos de centro-direita quanto os governos ditos de centro-esquerda têm enfrentado problemas. Mas, Marcos, eu gostaria de compartilhar com você aquela que eu acho que deve ser a maior preocupação de todos nós Para o próximo ano. para os próximos anos, Próximos. que é a questão ambiental. Sim. Se nós não nos conscientizarmos que os recursos do planeta são finitos, que esse consumismo desenfreado, o que as pessoas desejam, e é normal, ter o mesmo nível de consumo do norte-americano médio. Se isso um dia viesse a acontecer, precisaríamos de mais de 4 planetas. Sem dúvida. Então nós estamos numa encruzilhada histórica. É preciso refletir os nossos próprios comportamentos no que diz respeito àquilo que nós consumimos. A questão da sustentabilidade eu sempre falo aos meus alunos, a questão mais premente. E é uma situação desanimadora, porque agora os Estados Unidos, o Brasil entrou nessa também, esses países que poluem não estão querendo ceder, fazer algo para que os nossos netos, os nossos bisnetos, o que eles terão? Que planeta nós deixaremos a eles? E quando você se depara com pessoas que têm cargos relevantes, quererem negar o óbvio,
Ah, não está ocorrendo desmatamento na Amazônia? Claro que está. Os satélites da NASA não são comunistas. Não. Nem querem o mal do Brasil. A questão é técnica. É simplesmente você admitir o óbvio. E não custaria. E trabalhar para amenizar a situação. É um enfrentamento mesmo. O negacionismo não levará a nada. Você que tem um cargo eletivo, o cargo você vai passar. Felizmente. E você tem que dialogar com a sociedade. A partir do momento que o prefeito, ou o governador, ou o presidente foi eleito, ele não vai governar para um grupo. Não. Ele tem que governar para todos aqueles que pertencem àquela comunidade. O professor Mocelin cita com propriedade esse assunto e serve como reflexão nossa mesmo na passagem. Agora, no transcurso daqui a 3 dias estaremos vivendo isso. Né? 3 dias vivendo isso. Dia 31 de dezembro, meia-noite, 0 hora, começa o ano 2020. Oxalá nós tenhamos um 2020 com uma diminuição do desmatamento na Amazônia. E vamos tentar ser otimistas, não é, professor Mocelin? Vamos tentar, porque é difícil muitas vezes assim dizer, porque o lado pessimista nessa hora diz assim, negativo. O que foi complicado em 2019, ano que passa, será ainda pior em 2020. Ou seja, o desmatamento, que já foi gigantesco em 2019, batendo recorde, será maior em 2020. Aí vem aquilo que você acaba de citar. Quando entenderemos que é finito e que haverá um momento que não haverá mais o que derrubar e a consequência disso alastrada para o resto do mundo, né? Eu gostaria de convidar todo você que é católico, que não seja católico, que está acompanhando essa emissora, leia a encíclica do Papa Francisco. Olha aí. Laudato Si. O Papa Francisco, você sabe, ele tem formação em química. Sim. É um profundo conhecedor das questões ambientais. E um defensor das questões ambientais. E das questões sociais. Sim. Eu li e reli 2 vezes a encíclica. Obra, porque eu acho uma das obras... É incrível como ele, em poucas páginas, porque não é um livro extenso, né? Consegue dizer tantas coisas e tantas coisas pertinentes que toda pessoa de bem, católico, agnóstico, mas que quer o bem do planeta, que pensa no outro, que tem uma sensibilidade social, tem que ler. Então você, olha, fica esse convite para as férias. Você que está em férias. Laudato Si do Papa Francisco. Você que está em férias, uma boa oportunidade. Férias é sempre um momento para você fazer outras coisas. E uma delas é algumas leituras, colocar algumas leituras, fazer essa viagem. A nossa viagem pelo conhecimento, ela também é a viagem literária. Aliás, o Viajando pelo Conhecimento nasceu junto com o Viajando pela Literatura lá atrás. Sim, e lá se vão 16 anos, né, professor Mocelin? 16 anos de estrada. E nós estamos no ar. Mas fica esse registro. E os melhores votos, né, professor Mocelin, para que não só tenhamos sentido e sentimento. Eu coloquei muito isso nesta semana, professor Mocelin, de Natal e passagem de ano. Sentido. O Natal tem que ter um sentido e a passagem de ano sim, mas um sentido próximo. Né? E o sentimento, ou seja, colocar o sentimento mesmo naquilo que é a pedra essencial, por assim dizer, fazendo essa analogia, a pedra essencial do cristianismo, que é o amor. E também, simples, né, Marlos, um outro livro que eu gosto muito, Os Atos dos Apóstolos, que mostra como viveram. Quinto livro do Novo Testamento, qualquer Bíblia, Bíblia. Os primeiros cristãos, né? E a gente deseja um próximo ano onde haja mais diálogo, sim, onde haja respeito, tolerância em relação às opiniões alheias, às escolhas no que tange a identidade de sexo, etc. Né? Nós, como cristãos, temos que pregar a paz. Perfeito. E vivemos num mundo onde as pessoas
radicalizaram seus discursos e o desrespeito tem imperado. Exato. Fica esse abraço especial. Professor Mocelin, cumprimento, meu grande amigo. Obrigado. Boa data, um privilégio, amigo. E este cumprimento é estendido aqui aos nossos queridos, o cinegrafista que está conosco, nosso amigo da sonoplastia, nosso companheiro da edição, a equipe toda da TV Evangelizar. Para você que está conosco, um abraço especial. Bom sábado. Aproveite seu sábado, aproveite o final de semana. E é claro, é hora de colocar assim no papel expectativas, fazer aquele balanço, né? O que foi, o que será, né? O que sou e o que será. E tomara que o 2020 venha repleto de belas notícias. Abraço especial. Eureka continua no ar com o Viajando pelo Conhecimento, Instituto Educacional Eureka, aqui na TV Evangelizar.